Meu coração quase parou. A porta do quarto se abriu, mas não foi meu marido quem entrou. Aquele estranho caminhou direto para o meu armário, me encarou intensamente e sussurrou: escolha. Grite agora e morra lentamente nas mãos do seu marido, ou fique calada e siga o meu jogo para destruí-lo. Eu não podia acreditar. Na verdade, antes da história começar, por favor, escreva nos comentários de que cidade você está assistindo a este vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para que este canal possa crescer ainda mais e trazer histórias cada vez mais interessantes. O clima da festa de casamento, grandiosa e exaustiva, finalmente terminou. O salão de recepção, que antes estava lotado de convidados, o brilho ofuscante dos lustres de cristal e o som constante dos parabéns, agora deram lugar ao silêncio reconfortante dentro daquele quarto de hotel 5 estrelas. Ana estava parada diante de um grande espelho que refletia sua imagem em um vestido de noiva branco marfim. Seu véu ainda estava perfeitamente arrumado, decorado com pequenas lantejoulas que brilhavam sobre a luz suave do quarto. Ela deu um longo suspiro, tentando acalmar o coração, que batia mais rápido do que o normal. Hoje era o dia que ela esperou a vida inteira, o dia em que se tornou oficialmente a esposa de Rodrigo, o homem que nos últimos 2 anos foi o seu porto seguro após a perda de seus pais. Ana tocou o anel de ouro em seu dedo anelar. Ela sorriu timidamente ao lembrar o momento em que Rodrigo pronunciou os votos matrimoniais com firmeza e em voz alta naquela manhã. Rodrigo parecia tão galante, devoto e perfeito aos seus olhos. Aquele homem era a figura que ela sonhava, alguém que ela acreditava ser capaz de guiá-la e continuar a liderança na empresa deixada por seu falecido pai. Ana se sentia a mulher mais sortuda do mundo. Ela olhou ao redor do amplo quarto nupcial. Pétalas de rosa vermelha estavam espalhadas sobre a cama. Velas de aromaterapia queimavam nos cantos, criando uma atmosfera romântica e acolhedora. De repente, uma ideia travessa passou pela cabeça de Ana. Rodrigo estava no lobby por um momento, resolvendo a administração do check-out para os familiares que estavam hospedados no mesmo hotel. Esta era uma ótima oportunidade. Ana queria fazer uma pequena surpresa para o marido. Ela não queria receber Rodrigo sentada calmamente na beira da cama, como uma noiva comum. Ela queria deixá-lo um pouco confuso procurando por ela. Ana soltou uma risadinha, levantou um pouco o pesado vestido de noiva e caminhou na ponta dos pés em direção a um grande guarda-roupa no canto do quarto. Aquele armário era do tipo closet, espaçoso o suficiente para ela se esconder atrás das fileiras de ternos e vestidos pendurados. Com cuidado, Ana entrou no armário. Ela se esgueirou por trás de pesados casacos pendurados, garantindo que seu corpo pequeno estivesse perfeitamente coberto, mas mantendo os olhos atentos através de uma pequena fresta na porta do armário, que ela deixou levemente aberta. Seu coração batia forte, não por medo, mas pela empolgação de esperar a reação de Rodrigo. Ela imaginava o rosto de pânico do marido ao entrar e não encontrar a esposa. E então ela pularia e o abraçaria por trás. Ana segurou a respiração, aguçando os ouvidos para qualquer som vindo de fora. Alguns minutos se passaram em silêncio. Então, ouviu-se o som do cartão de acesso encostado na porta do quarto. O indicador luminoso na maçaneta apitou suavemente, seguido pelo som da maçaneta sendo puxada. Ana abriu um sorriso largo em seu esconderijo. Ela se preparou. Passos foram ouvidos entrando no ambiente. Os passos pareciam firmes e pesados, ecoando no chão de mármore, antes de ficarem mais silenciosos ao pisarem no tapete grosso. Ana contou mentalmente. 1, 2, 3. Ela já estava pronta para pular e gritar surpresa. No entanto,
O movimento de Ana parou instantaneamente. Seu corpo congelou. Pela fresta da porta do armário, ela viu quem havia entrado. Não era Rodrigo. Aquela figura vestia roupas totalmente pretas. Uma jaqueta de couro preta, calças jeans escuras e um boné que cobria parte do rosto. Sua postura era ereta, mas claramente diferente da postura de Rodrigo. Ana sentiu o sangue gelar. O medo a invadiu imediatamente, substituindo a felicidade que sentia antes. Seria um assaltante. Aquele homem iria machucá-la. Ana tapou a própria boca com as duas mãos, prendendo a respiração com todas as forças para não emitir o menor som. Ela esperava que o estranho apenas pegasse objetos de valor na penteadeira e fosse embora. Mas as esperanças de Ana foram destruídas quando o estranho não foi em direção à penteadeira ou à cama. Após trancar calmamente a porta do quarto do hotel e colocar a corrente de segurança, o homem virou-se e caminhou em linha reta exatamente na direção do armário onde Ana estava escondida. Seu olhar era afiado, como se tivesse visão de raio-x e soubesse exatamente onde Ana estava. Ana tremia violentamente. Lágrimas de terror começaram a se formar em seus olhos. Ela queria gritar, mas a voz travou na garganta. Os passos do homem ficavam mais próximos, maiores, até que finalmente sua mão se estendeu e puxou a porta do armário, abrindo-a totalmente. Ana recuou assustada. Suas costas bateram na parede do armário. Ela estava pronta para gritar por socorro, mas o homem levantou o dedo indicador aos lábios, fazendo sinal para que ficassem em silêncio. O rosto do homem agora estava claro sob a luz do armário. Suas feições eram duras, o maxilar firme, e havia uma pequena cicatriz na têmpora esquerda. Seu nome era Igor, embora Ana ainda não soubesse disso. Igor não carregava armas brancas. Tudo o que ele segurava era um smartphone. Ele olhou para Ana não com desejo ou crueldade, mas com um olhar frio e cheio de urgência. Sem dizer uma única palavra, Igor apontou a tela do celular para o rosto de Ana e apertou o botão de play em um aplicativo de gravação de voz. O volume do celular estava no máximo. A voz que saía da gravação era tão nítida que parecia que os falantes estavam bem ao lado deles. E aquela voz era uma que Ana conhecia muito bem. Era a voz de Rodrigo. A voz do homem que acabara de fazer promessas sagradas algumas horas atrás. Na gravação, ouvia-se a risada de Rodrigo, uma risada que Ana nunca tinha ouvido antes. Era uma risada desdenhosa e maligna. E então Rodrigo falou: "Finalmente casados. Juro que quase vomitei por ter que continuar sendo doce e santinho na frente daquela mulher nesses últimos 2 anos. Você sabe como estou exausto de fingir que rezo na hora certa e ouvir sermões sobre virtude só para ganhar a confiança dela." Então, a voz de outra mulher respondeu. Aquela voz também não era estranha. Era a voz de Sara, a mulher que Rodrigo apresentou como sua prima distante órfã e que ele frequentemente ajudava. Na gravação, o tom de Sara era manhoso e sedutor, muito diferente da postura educada e gentil que ela costumava mostrar diante de Ana. "Tenha um pouco de paciência, querido. Lembre-se, isso é pelo nosso futuro. Você só precisa aguentar mais um pouco." A voz de Rodrigo soou novamente, desta vez mais séria e cheia de planos malignos. "Fique tranquila. Depois desta noite, ela é oficialmente minha, e isso significa que a fortuna dela também está a um passo de ser nossa. Meu plano já está pronto. Em 3 meses eu vou deixá-la louca. Vou mexer com o psicológico dela aos poucos. Lembre-se, a falecida mãe dela morreu de depressão profunda. Vou usar essa desculpa genética. Vou fazê-la sentir que herdou a loucura da mãe. Vou misturar remédios na bebida dela, fazê-la ter alucinações, até que seja considerada incompetente para liderar a empresa. Assim que o direito de assinatura passar para mim, vou limpar tudo, me divorciar e colocá-la em um hospital psiquiátrico.
Depois disso, poderemos viver tranquilos na Europa. O mundo de Ana pareceu desabar naquele instante. Seus joelhos fraquejaram, fazendo-a escorregar e sentar no chão do armário, entre as pilhas de sapatos. Seu rosto estava pálido como um lençol. Cada palavra daquela gravação perfurava seu coração mais profundamente do que qualquer faca. Rodrigo, seu marido, a pessoa em quem ela mais confiava, era na verdade um monstro. E Sara, a mulher que ela considerava como uma irmã, era na verdade a amante e cúmplice de seu marido. Eles planejaram tudo isso. Planejaram a destruição da vida dela, mesmo antes de os votos serem pronunciados. Ana sentiu náuseas. Seu estômago revirou ao segurar o nojo e a mágoa indescritível. A imagem de sua falecida mãe, que sofreu na velhice com a depressão, passou por sua mente. E Rodrigo pretendia usar aquele sofrimento como arma para destruí-la. Igor desligou a gravação exatamente quando as risadas de Rodrigo e Sara soavam juntas. Ele guardou o celular no bolso da jaqueta e olhou para Ana, que agora soluçava sem emitir som, com os ombros tremendo violentamente ao conter o choro. Igor agachou-se diante de Ana, ficando na mesma altura dela. Ele não a tocou, mantendo uma distância respeitosa, mas seu olhar era urgente. De repente, ouviu-se um som vindo do corredor do hotel. O som de outros passos se aproximando, seguidos pelo cantarolar baixo de alguém feliz. Era a voz do verdadeiro Rodrigo. Ele já havia voltado do lobby. O som dos passos ficou mais próximo e parou exatamente em frente à porta do quarto. A maçaneta começou a se mover, sendo pressionada por fora. Contudo, a porta não abriu, porque Igor havia colocado a corrente de segurança por dentro. Batidas na porta foram ouvidas. Querida, por que está trancada por dentro? Está trocando de roupa? A voz de Rodrigo veio de trás da porta, em um tom doce e cheio de carinho. O mesmo tom que fez Ana se apaixonar, mas que agora soava como o sibilar de uma cobra venenosa em seus ouvidos. Igor encarou fixamente os olhos marejados de Ana, com um sussurro muito baixo, porém firme. Igor disse: Você tem duas escolhas agora. Primeira escolha. Você grita agora. Faz um escândalo. Confronta ele neste exato momento. Mas eu garanto, sem provas físicas fortes e preparação mental, ele vai inverter os fatos. Ele vai dizer que esta gravação é falsa. Vai dizer que você está histérica pelo estresse do casamento. E o plano dele de fazer você parecer louca começará mais rápido ainda hoje à noite. Você morrerá lentamente nas mãos dele. Igor fez uma pausa, deixando Ana processar aquela ameaça. A voz de Rodrigo do lado de fora chamou novamente, desta vez um pouco mais alto, mas ainda parecendo paciente. Ana, querida, abre a porta. Igor continuou seu sussurro. Segunda escolha. Você fica calada, limpa suas lágrimas, sai deste armário e finge que nada aconteceu. Siga o jogo dele por enquanto. Seja a esposa que ele espera esta noite. Deixe-o sentir que venceu. Enquanto isso, eu vou te ajudar a montar um contra-ataque. Vamos destruí-lo aos poucos, como ele quer destruir você. Escolha agora, Ana. Grite e perca, ou cale-se e vença. Ana olhou para Igor com um olhar vago. Suas lágrimas ainda corriam, mas por trás daquela dor, lentamente surgiu uma chama de raiva. Ela lembrou de seu pai e de sua mãe. Aquela empresa era fruto do suor e do sangue de seu pai. Ela não podia deixar um canalha como Rodrigo roubá-la e pisotear a honra de sua família. Ana deu um longo suspiro,
limpando as lágrimas bruscamente com as costas da mão. Ela olhou para Igor e assentiu levemente. Ela escolheu lutar. Ana tentou se controlar em um piscar de olhos. Ela respirou fundo, tentando parar o tremor em suas mãos. Ela se levantou com a ajuda de um sinal visual de Igor. O homem misterioso moveu-se rápido e sem barulho. Ele apontou para a direção da porta do banheiro, sinalizando para Ana entrar lá e lavar o rosto para que o inchaço nos olhos não ficasse tão visível. Enquanto isso, Igor moveu-se ágil em direção à porta da varanda, que estava coberta por cortinas grossas. Antes de desaparecer atrás das cortinas, ele lançou um último olhar para Ana. Um olhar que transmitia a mensagem: você precisa ser forte. Ana caminhou rápido para o banheiro, abriu a torneira com volume máximo para disfarçar qualquer som e lavou o rosto repetidas vezes. A água fria ajudou um pouco a acalmar o calor em seu rosto, embora não pudesse apagar o fogo da raiva em seu peito. Ela observou seu reflexo no espelho da pia. A mulher no espelho parecia frágil. Seus olhos estavam vermelhos. Ana pegou o pó compacto de sua bolsa de maquiagem, aplicou um pouco no rosto para cobrir os vestígios do choro e regulou a respiração novamente. Eu consigo fazer isso. Pela minha mãe, pelo meu pai, eu serei a melhor atriz esta noite, pensou ela, fortalecendo-se. Lá fora, a voz de Rodrigo parecia cada vez mais impaciente. Ana desligou a torneira. Ela saiu do banheiro, cruzou o quarto e, com a mão ainda tremendo levemente, abriu a trava da porta. A porta se abriu. Rodrigo estava lá com um grande sorriso que mostrava seus dentes brancos e alinhados. Ele ainda usava o traje de noivo, parecendo tão bonito para qualquer um que não soubesse da podridão de seu coração. Desculpe, querido, eu estava no banheiro, não ouvi você batendo, disse Ana. Sua voz soava rouca, mas ela tentou fazê-la parecer voz de cansaço, não de quem acabara de chorar. Rodrigo entrou imediatamente e fechou a porta atrás de si. Ele abriu os braços, pretendendo abraçar Ana. Ah, entendi. Achei que tivesse caído no sono, querida. Não tranque mais assim, agora já estamos casados. Brincou Rodrigo enquanto dava uma risadinha. Ele abraçou Ana apertado. Assim que o corpo de Rodrigo tocou o dela, Ana sentiu um forte impulso de vomitar. O aroma do perfume caro de Rodrigo, que ela tanto gostava, agora parecia sufocante e nauseante. O abraço que antes parecia quente e protetor, agora parecia o aperto de uma sucuri pronta para esmagar seus ossos. Ana fechou os olhos, segurou a respiração, deixando-se ser abraçada, mas suas mãos apenas pendiam rígidas ao lado do corpo. Ela não conseguia retribuir aquele abraço. Felizmente, Rodrigo estava muito ocupado com o próprio ego para perceber a rigidez do corpo da esposa. Por que você está tremendo, querida? Está com frio? Perguntou Rodrigo, soltando o abraço e olhando para o rosto de Ana. Ele acariciou a bochecha dela com carinho. Aquele toque fez a pele de Ana arrepiar de nojo. Um pouco de frio, querido. O ar-condicionado está muito forte, mentiu Ana, forçando um sorriso fino que parecia muito pesado em seus lábios. Ela recuou um passo, criando distância com a desculpa de querer beber água. Rodrigo sorriu compreensivo. Tudo bem, sente-se no sofá. Vou trocar de roupa. Está muito calor com este terno o dia todo. Rodrigo caminhou tranquilamente em direção ao guarda-roupa, onde Ana estava escondida antes. O coração de Ana gelou de pavor ao ver Rodrigo abrir a porta daquele armário. Contudo, o armário já estava vazio. Não havia rastros de Igor lá. Ana olhou para a cortina da varanda, que balançava levemente com o vento vindo de uma fresta do vidro, que parecia ter sido aberta por Igor para escapar. Enquanto Rodrigo estava ocupado tirando o terno em frente ao armário, Ana sentou-se na beira do sofá. Seus olhos focaram na mesinha ao lado da cama. Lá estava o celular de Rodrigo com a tela acesa, devido a uma notificação que chegara. Com um movimento rápido e alerta, Ana olhou para Rodrigo. Seu marido estava de costas para ela,
ocupado escolhendo roupas leves. Ana teve coragem de se aproximar um pouco para espiar a tela do celular. Seu coração pareceu parar de bater. Na tela de bloqueio, aparecia claramente uma mensagem de WhatsApp que acabara de chegar. O nome do contato estava escrito Sara Prima, mas o conteúdo da mensagem estava longe de ser uma relação de primos. A mensagem dizia: "Boa sorte na atuação hoje à noite, Maritinho. Não esqueça de tomar sua vitamina para ficar forte no trabalho hoje à noite. Te amo", seguido por um emoji de coração vermelho. Os olhos de Ana arderam. Maritinho, um apelido carinhoso de marido. Essa prova diante de seus olhos fortalecia ainda mais a gravação de voz que Igor lhe mostrara. Não havia mais nenhuma dúvida. Tudo aquilo era um teatro. O casamento, os votos sagrados naquela manhã, as lágrimas emocionadas de Rodrigo ao pedir a bênção, tudo era falso. Ana sentia-se como uma idiota que fora manipulada em um palco de drama cruel. Ela apertou a barra do vestido com força, até as juntas dos dedos ficarem brancas. A raiva que ela havia contido começava a ferver. Contudo, ela lembrou das palavras de Igor: "Cale-se e vença". Rodrigo virou-se após trocar para uma camiseta casual. Ele viu Ana olhando para o celular dele. "Aconteceu algo, querida? Alguém ligou?" perguntou Rodrigo com um tom levemente alerta. Ele caminhou rápido para pegar o celular. Ana levantou o rosto, colocando sua máscara de inocência novamente. "Não, querido. Apenas acendeu por um momento. Talvez notificação do grupo da família", respondeu ela de forma plana. Rodrigo checou o celular imediatamente. E Ana pôde ver uma micromudança na expressão do rosto dele. Houve um pequeno sorriso astuto que Rodrigo tentou esconder ao ler a mensagem de Sara, antes que ele guardasse rapidamente o celular no bolso da calça. "Ah, sim, o de sempre. O grupo dos primos tá agitado mandando parabéns", mentiu Rodrigo calmamente. Ele então se aproximou de Ana, sentou-se ao lado dela e a abraçou pelos ombros. Aquela noite passou como uma tortura psicológica terrível para Ana. Ela teve que ouvir as lorotas de Rodrigo sobre o futuro deles, sobre planos de lua de mel. Sobre o quanto ele amava a Ana. Cada palavra de amor que saía da boca de Rodrigo soava como lixo nos ouvidos de Ana. Ana usou a desculpa de estar em seu período menstrual e sentir-se muito cansada para evitar qualquer contato físico maior. Rodrigo pareceu um pouco decepcionado. No entanto, ele tentou continuar mantendo seu papel de marido compreensivo. "Não tem problema, querida. Temos a vida inteira para ficarmos juntos. Descanse, está bem?" disse Rodrigo enquanto beijava a testa de Ana. Aquele beijo pareceu queimar a pele de Ana. Finalmente, Rodrigo caiu em um sono profundo. Seu ronco suave preenchia o quarto. Ana estava deitada ao lado dele, com os olhos bem abertos, encarando o teto do quarto. Ela não conseguiu dormir nem por um segundo. Ela virou o corpo para longe de Rodrigo. Lágrimas voltaram a escorrer, molhando o travesseiro. Naquela escuridão, Ana tateou entre as frestas das almofadas do sofá próximo. Quando Igor saiu, Ana viu que aquele homem havia enfiado algo ali. Os dedos de Ana tocaram um pedaço de papel pequeno e rígido. Um cartão de visitas. Com cuidado para não acordar Rodrigo, Ana pegou o cartão e o escondeu na palma da mão. Ela esperou até a manhã chegar, até que a luz do sol começasse a espiar por trás da cortina. Pela manhã, enquanto Rodrigo tomava banho assobiando feliz, Ana leu o cartão de visitas. O cartão era preto fosco com letras prateadas. Não havia nome de empresa. Apenas um nome: Igor, investigador particular, e um número de telefone. Ana olhou para a porta do banheiro onde seu marido, seu inimigo, estava. O olhar de Ana tornou-se frio e duro. Um olhar que ela nunca teve antes.
A garota ingênua e mimada havia morrido na noite passada, assassinada pela traição. Agora, o que restava era uma mulher pronta para a guerra pela sua honra. Ana pegou seu próprio celular, entrou no closet onde se escondera na noite anterior e, com as mãos tremendo, mas com o olhar decidido, digitou uma mensagem para o número que estava no cartão. Aqui é a Ana. Ensine-me como destruí-los. Quero que eles sofram mais do que posso imaginar. Ana apertou o botão de enviar e depois apagou a mensagem do histórico de conversas. Ela saiu do armário com a cabeça erguida. A guerra acabara de começar. Uma semana se passou desde a noite de núpcias que transformou a vida de Ana em um inferno na terra. Para quem olhava de fora, o lar de Ana e Rodrigo parecia a pintura de uma família perfeita. Eles pareciam harmoniosos, combinando e cheios de amor. No entanto, por trás das paredes daquela casa luxuosa herdada dos pais de Ana, um grande teatro estava sendo encenado. Ana aprendeu a ser a melhor atriz no palco desta vida. Todas as manhãs, ela tinha que colocar um sorriso doce e falso para receber o marido que, na verdade, ela queria envenenar. Ela tinha que deixar as mãos sujas de Rodrigo tocá-la, acariciar sua cabeça e dizer palavras de carinho que soavam como um mantra de maldição. A sensação de nojo nunca ia embora. Pelo contrário, acumulava-se a cada dia, tornando-se o combustível do ódio que mantinha Ana sã e alerta. Naquela manhã, o clima na mesa de jantar parecia tão frio para Ana, embora os raios de sol entrassem quentes através das grandes janelas de vidro voltadas para o jardim dos fundos. Rodrigo estava sentado na ponta da mesa, saboreando o arroz carreteiro feito pela assistente doméstica com apetite. De vez em quando, ele olhava para Ana, que apenas mexia na sua canja sem vontade. Rodrigo largou a colher e olhou para a esposa com um olhar que tentava ser o mais suave possível, um olhar manipulador que antes sempre conseguia derreter o coração de Ana. O que foi, querida? Por que está só mexendo na comida? Ainda está preocupada com a empresa? Perguntou Rodrigo com um tom de preocupação fingida. Ele estendeu a mão, tentando segurar a mão de Ana, que estava pousada sem força sobre a mesa. Ana conteve o reviravolta no estômago quando suas peles se tocaram. Ela deu um leve suspiro, ajustando sua expressão facial para parecer triste e confusa, de acordo com o cenário que montara com Igor. Sim, querido, tenho sentido muita tontura ultimamente, talvez pelo cansaço de cuidar da papelada deixada pelo meu pai. Parece tudo tão pesado, lamentou Ana, deixando sua voz soar fraca e desesperada. Rodrigo deu um sorriso fino, um sorriso de vitória que era quase imperceptível, mas que foi captado claramente pelos olhos de águia de Ana. Viu? Eu já disse, você não deve se cobrar tanto. Sua saúde mental é prioridade. Querida, lembre-se que sua falecida mãe também costumava ter tonturas e ansiedade excessiva antes de ficar gravemente doente. Eu não quero que você tenha o mesmo destino que sua mãe. A menção ao nome da mãe fez o sangue de Ana ferver. Como aquele homem ousava usar o nome da mulher sagrada que a dera à luz para facilitar seus planos podres. No entanto, Ana engoliu aquela raiva seco. Ela sentiu fracamente, fingindo cair na manipulação de Rodrigo. Sim, você tem razão. Tenho muito medo de ficar como minha mãe. À tarde, Ana pediu permissão para sair de casa com a desculpa de querer ir ao salão de beleza para relaxar a mente. Rodrigo, claro, permitiu com prazer, acreditando que era um sinal de que Ana começava a se distrair com coisas fúteis. Contudo, o destino de Ana não era o salão de beleza de costume. Usando um carro de aplicativo e trocando de veículo no meio do caminho para garantir que ninguém a estivesse seguindo, Ana foi para um pequeno café escondido na periferia da cidade. Lá, Igor já a esperava. Igor estava sentado em um canto do café que era o mais escuro, usando um boné de beisebol e uma camisa de flanela xadrez. Não houve saudações calorosas quando Ana sentou-se à frente dele.
O homem imediatamente empurrou um envelope pardo grosso sobre a mesa. Seu olhar era sério, indicando que o conteúdo daquele envelope não era boa notícia. Este é o resultado da investigação complementar que você pediu, disse Igor de forma plana. Sua voz era baixa, ouvida apenas pelos dois. Eu retracei o caso do acidente de carro que matou seu pai há 1 ano. A polícia, na época, fechou o caso como acidente de um só veículo devido à falha nos freios. Mas meu instinto me disse outra coisa. Ana olhou para aquele envelope com as mãos tremendo. Seu coração batia forte. Ela sabia que Rodrigo era mau. Mas até que ponto? Lentamente ela abriu o envelope e puxou fotos e documentos. Fotos do estado do carro destruído de seu pai fizeram seus olhos lacrimejarem. No entanto, o documento de oficina que estava grampeado atrás fez sua respiração travar. Isso são comprovantes de transação, explicou Igor enquanto apontava para as linhas de números no extrato bancário. 3 dias antes do acidente do seu pai, houve uma transferência de dinheiro em grande valor da conta pessoal de Rodrigo para um homem chamado Jorge. Esse Jorge é um ex-mecânico que tem ficha criminal. E veja a data. Foi exatamente quando Rodrigo tinha uma dívida de apostas online que venceu, no valor de R$ 500.000. Ana tapou a boca. Seus olhos se arregalaram sem acreditar ao ler o valor da dívida e da transação. Então, você quer dizer que o Rodrigo sabotou os freios do carro do meu pai? Igor assentiu firmemente. Seu pai tinha acabado de recusar emprestar dinheiro para o Rodrigo cobrir a dívida de jogo dele. Rodrigo entrou em pânico. Ele estava sendo caçado por cobradores. O único atalho para conseguir o dinheiro e controlar a herança era eliminando seu pai e casando com você o mais rápido possível. Ele matou seu pai, Ana. Isso não é apenas uma traição ou disputa de bens, é um assassinato planejado. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Ana. A dor de perder seu pai voltou com força, desta vez misturada com uma raiva tão avassaladora que Ana sentia o peito apertar. O homem com quem ela se casou, o homem que dormia ao seu lado todas as noites, era o assassino de seu pai. A mão de Ana se fechou com força, até as unhas cravarem na palma da mão. Eu vou matá-lo, sibilou Ana cheia de vingança. Eu vou matá-lo com minhas próprias mãos. Não, interrompeu Igor rapidamente. Ela encarou seriamente. Se você matá-lo agora, você vai presa. Sara ficará livre e provavelmente ainda desfrutará de parte dos ativos que já foram desviados. Temos que jogar limpo. Temos que fazê-los serem destruídos por completo. Perder tudo, reputação, bens e liberdade, antes de finalmente apodrecerem na cadeia pelo resto da vida. Essa é a vingança justa. Ana limpou as lágrimas bruscamente. Ela deu um longo suspiro, tentando acalmar o tumulto em seu peito. Você tem razão. A morte é muito fácil para ele. Ele tem que sentir o inferno na terra primeiro. À noite, o teste de paciência de Ana voltou. Ao chegar em casa, ela encontrou Rodrigo sentado na sala com Sara. Ver a presença daquela mulher em sua casa, sentada no sofá favorito de sua falecida mãe, fez Ana querer gritar para expulsá-la. No entanto, ela lembrou de seu papel. Ah, querida, você já chegou, cumprimentou Rodrigo com um rosto alegre e forçado. Veja, esta é a Sara, você lembra? Minha prima distante que veio ao casamento. Ela acabou de ser despejada do aluguel por problemas financeiros. Coitada, está sozinha nesta cidade. Tudo bem se ela ficar aqui por um tempo até conseguir um lugar novo? Nossa casa é grande, tem muitos quartos vazios. Sara levantou-se, colocando um rosto de piedade muito convincente. Desculpe, dona Ana, por incomodar. Eu não sabia para onde ir. O Rodrigo é o único parente que eu tenho. Ana olhou para Sara. A mulher era bonita, com roupas um pouco justas,
mas tentando parecer educada. Por trás daquele rosto ingênuo, Ana sabia que havia uma cobra venenosa pronta para picar. Ana forçou um sorriso amigável. Nossa, Sara, não se acanhe. Claro que pode. Sinta-se em casa. Por coincidência, eu também me sinto sozinha quando Rodrigo trabalha. Ter alguém para conversar em casa certamente será agradável. Rodrigo e Sara pareceram trocar um olhar rápido. Pareciam aliviados e felizes, porque o plano deles de colocar Sara dentro de casa estava funcionando perfeitamente. Eles não sabiam que Ana, na verdade, sentia-se facilitada. Com o inimigo sob o mesmo teto, seria mais fácil para Ana vigiar seus passos. Naquela mesma noite, enquanto Rodrigo e Sara estavam ocupados conversando no terraço dos fundos, Ana esgueirou-se pelo escritório de Rodrigo e pela sala. Ela tirou vários dispositivos de câmeras espiãs minúsculas em formato de botões que Igor lhe dera à tarde. Com agilidade, Ana colou aquelas câmeras em pontos estratégicos, atrás de quadros na sala, entre livros no escritório e na cozinha gourmet. As câmeras estavam conectadas diretamente ao celular secreto de Ana, que ela comprara separadamente. Momentos antes de dormir, Ana checou o resultado das gravações no seu celular. A tela do celular mostrava o visual da cozinha com clareza. Lá via-se Rodrigo preparando uma bebida. Ele estava fazendo o chá de ervas que Ana costumava beber. Contudo, os movimentos de Rodrigo eram suspeitos. Ele olhava para os lados, garantindo que não houvesse ninguém, então tirou um pequeno pacote do bolso da calça. Rodrigo despejou um pó branco daquele pacote na xícara de chá de Ana e mexeu até dissolver completamente. O rosto de Rodrigo parecia frio e focado, muito diferente do rosto de marido carinhoso que ele sempre apresentava. Ana gravou aquela cena. A primeira prova de tentativa de envenenamento já estava em mãos. Ela olhou para a tela do celular com um olhar frio. Pode preparar seus venenos, Rodrigo. Mas não espere que nenhuma gota entre no meu corpo, sussurrou Ana para si mesma. A Guerra Fria dentro daquela mansão começara oficialmente, e Ana estava pronta para ser a jogadora imbatível. Na manhã seguinte, o aroma de chá de jasmim preenchia o quarto principal. Rodrigo entrou trazendo uma bandeja com uma xícara de chá quente, cujo vapor ainda subia, e um prato de torrada. Ele colocou a bandeja na mesa ao lado da cama com um movimento tão cuidadoso como se estivesse servindo um banquete para uma rainha. Ana, que já estava acordada, mas ainda fingia preguiça na cama, observava cada movimento do marido com vigilância de alto nível. Ela sabia exatamente o que havia dentro daquela linda xícara com estampa de flores. Ontem à noite, através da câmera escondida, ela vira com seus próprios olhos como Rodrigo misturou um pó branco misterioso ali. Bom dia, minha esposa linda, cumprimentou Rodrigo suavemente, sentando na beira da cama enquanto acariciava o braço de Ana. Seu rosto brilhava. A máscara de marido modelo estava perfeitamente colocada. Vamos, acorde. Tome o café primeiro. Eu preparei um chá de ervas especial para você. É uma receita nova que consegui com um amigo médico. Dizem que é ótimo para acalmar os nervos e prevenir depressão, para que você não se estresse fácil como sua falecida mãe. Mais uma vez, o nome da mãe foi mencionado. Ana teve que se conter com todas as forças para não jogar aquele chá quente no rosto de Rodrigo. A estratégia de Rodrigo era muito astuta. Usar o medo de Ana da doença mental de sua mãe como arma para fazê-la beber o veneno voluntariamente. Ana levantou-se lentamente, encostando as costas na cabeceira da cama e colocando uma expressão de cansaço e confusão. Obrigada, querido. Você é muito atencioso comigo, disse Ana com a voz rouca. Ela pegou a xícara de chá. O calor da xícara passou para a palma de sua mão, mas seu coração estava gélido. Ela aproximou a xícara dos lábios, sentindo o aroma. Por trás do forte cheiro de jasmim, havia um leve cheiro químico sutil que talvez não fosse detectado por uma pessoa comum, mas o nariz de Ana, agora alerta, conseguia captar.
Rodrigo a encarava fixamente, sem piscar, esperando o momento em que o líquido entraria na garganta de Ana. Ana sabia que não podia recusar beber. Isso levantaria suspeitas. Ela tinha que jogar de forma inteligente. Ana tocou os lábios na borda da xícara, fingindo dar um gole pequeno, e então de repente tossiu um pouco, como se tivesse se engasgado. Ai, está muito quente, querido, reclamou ela, afastando a xícara. Cuidado, querida, devagar, disse Rodrigo, com um pouco de impaciência no tom, apesar de manter o tom de preocupação. Naquele momento, o celular de Rodrigo, que estava na penteadeira, tocou alto. Rodrigo olhou por reflexo. Era a oportunidade de ouro. Em uma fração de segundo, enquanto Rodrigo desviava o rosto, Ana rapidamente despejou grande parte do conteúdo do chá no vaso de uma planta língua de sogra, que ficava ao lado da cama. A grande planta ornamental, com o vaso cheio de cascalho, absorveu o líquido do chá rapidamente, sem deixar rastros molhados visíveis. Ana imediatamente voltou a xícara aos lábios, exatamente quando Rodrigo olhou de volta, após desligar o alarme. Ana fingiu engolir o último gole. Então colocou a xícara, que agora só tinha o resto, sobre a bandeja. O gosto está um pouco estranho, querido. Um pouco amargo, comentou Ana, dando uma isca. Rodrigo sorriu satisfeito ao ver a xícara vazia. É assim mesmo com remédio natural, querido. Amargo é sinal de que o remédio está funcionando. Logo você se acostuma. Pronto, agora tome banho e se prepare para ir ao escritório. Não esqueça, hoje tem reunião de acionistas, certo? Você precisa parecer bem. Reunião de acionistas. Ana quase esquecera. Rodrigo certamente esperava que o remédio começasse a fazer efeito durante a reunião, fazendo Ana parecer instável diante dos investidores. Então, Ana decidiu dar o show que Rodrigo queria. Ao longo daquele dia e nos dias seguintes, Ana começou a atuar no papel de uma mulher perdendo o controle. Em casa, ela frequentemente fingia esquecer onde deixar as coisas. Diante de Sara, ela propositalmente chamava Sara pelo nome da assistente doméstica e depois pedia desculpas com o rosto confuso. O auge foi durante o jantar, 3 dias depois, quando Ana deixou cair o próprio prato de comida e começou a gritar histericamente, alegando ver sombras pretas no canto da sala, sombras que obviamente não existiam. Rodrigo e Sara desempenharam seus papéis muito bem. Eles fingiram pânico, acalmaram Ana, mas por trás das costas dela, trocavam sorrisos maliciosos. O remédio está funcionando mais rápido do que imaginamos, sussurrou Rodrigo para Sara, enquanto Ana fingia dormir no quarto após o incidente histérico. No meio daquele teatro de loucura, Ana continuava executando sua missão principal. Igor trouxe uma informação crucial. Sara tinha um cofre secreto em seu apartamento antigo que ela ainda não desocupara totalmente. Aquele apartamento ainda estava alugado em nome de outra pessoa para guardar documentos importantes, incluindo passaportes falsos e a identidade real de Rodrigo, que na verdade se chamava Ricardo, um fugitivo de um caso de fraude em outro estado há 5 anos. Essa prova era a carta na manga que poderia prendê-los imediatamente. A oportunidade veio na sexta-feira. Sara avisou que iria ao salão o dia todo para tratamentos, enquanto Rodrigo estava ocupado jogando golfe com parceiros de negócios, que na verdade era uma cilada de negócios preparada por Ana. Ana usou a desculpa de uma dor de cabeça forte e queria dormir o dia todo em casa. Assim que o carro de Sara cruzou o portão, Ana pulou da cama, vestiu roupas pretas, colocou máscara e boné e saiu pela porta dos fundos onde o carro alugado por Igor já a esperava. A viagem ao apartamento de Sara pareceu muito longa. O coração de Ana batia forte. Este era seu primeiro ato criminoso, invadir a casa de alguém. Contudo, ela não se importava. Por justiça, ela estava disposta a tudo. Ao chegar no prédio do apartamento, Ana conseguiu entrar graças a uma cópia do cartão de acesso preparada por Igor. Aquele detetive trabalhava de forma muito eficiente. A unidade do apartamento de Sara ficava no 15º andar,
silenciosa e empoeirada. Ana entrou com cuidado, ligando uma lanterna pequena. Ela foi direto para o quarto, procurando a localização do cofre, conforme as instruções de Igor, atrás do guarda-roupa embutido na parede. De fato, atrás de pilhas de roupas velhas, havia um pequeno cofre de ferro. Ana tirou o dispositivo de quebra de códigos eletrônicos que Igor lhe dera. Ela encostou o dispositivo no painel da tranca do cofre. Os números na tela do dispositivo giravam rápido, procurando a combinação certa. 1 minuto, 2 minutos. Suor frio começava a escorrer na têmpora de Ana. Vamos, rápido, implorava ela mentalmente. Clique. A luz indicadora do cofre ficou verde. A porta de ferro se abriu. Ana deu um suspiro de alívio. Dentro dele estavam organizados maços de dinheiro vivo, joias de ouro e, o mais importante, uma pasta de plástico com documentos. Ana abriu a pasta. Passaporte com a foto de Rodrigo, mas com o nome de Ricardo, RG falso e uma certidão de união estável entre Rodrigo e Sara, datada de 2 anos atrás, muito antes de Rodrigo se casar com Ana. Esta era a prova definitiva de que o casamento de Rodrigo e Ana foi baseado em fraude desde o início. Ana imediatamente fotografou todos os documentos com seu celular e colocou os documentos originais em sua mochila. Ela pretendia sair imediatamente. Contudo, o destino quis outra coisa. Ouviu-se o som do bip da porta da frente do apartamento. Alguém encostou o cartão de acesso. O sangue de Ana gelou. Certamente era Sara. Por que ela voltou tão rápido? Ela não estava no salão? Ana entrou em pânico. Não havia outra saída a não ser a porta da frente. As janelas do apartamento estavam lacradas e eram muito altas para pular. Passos foram ouvidos entrando na unidade, acompanhados pela voz de Sara, que falava ao telefone com um tom irritado. Sim, querido, o salão fechou de repente para a reforma. Um azar total, né? Vou pegar umas roupas no apartamento antigo e aproveitar para checar as coisas, dizia Sara enquanto caminhava em direção ao quarto. Ana estava encurralada no quarto. Os passos de Sara ficavam mais próximos. Ana olhou ao redor desesperada. Seus olhos focaram no único esconderijo possível, o guarda-roupa grande onde estava o cofre. Com um movimento relâmpago, Ana fechou a porta do cofre, mesmo estando vazio, e entrou em outra parte do armário, escondendo-se atrás de casacos longos pendurados. Ela puxou a porta do armário até fechar bem, deixando uma frestinha minúscula. O medo familiar a invadiu. Um déjà vu. A situação era exatamente como a noite de núpcias no primeiro capítulo. A diferença era que desta vez, quem chegava era Sara. E se Ana fosse pega, Sara certamente não hesitaria em machucá-la ou até matá-la no local por pânico. A porta do quarto se abriu. Sara entrou jogando a bolsa na cama. Ela ainda falava ao telefone com Rodrigo. Sim, estou no quarto agora. Ei, querido, você tem certeza que a Ana bebeu o remédio hoje cedo? Sinto que às vezes o olhar dela ainda é afiado quando ela não está dopada. Ana segurou o fôlego dentro do armário. Seu coração batia tão forte que ela temia que o som fosse ouvido lá fora. Ela conseguia ver a sombra de Sara pela fresta da porta. Sara caminhou em direção ao armário. Vou pregar minha jaqueta de couro vermelha. Acho que ainda ficou por aqui, disse Sara para Rodrigo ao telefone. Sua mão estendeu-se para segurar a maçaneta da porta do armário onde Ana estava escondida. Ana fechou os olhos. Sua mão tateou o bolso da jaqueta, segurando firme o spray de pimenta que trouxera por precaução. Se aquela porta abrisse, ela teria que atacar primeiro. A maçaneta começou a descer. Suor frio banhava as costas de Ana. Ela se preparou para a confrontação que poderia resultar em morte. A tensão dentro do armário do apartamento atingiu o auge. A mão de Sara já segurava a maçaneta, pronta para puxá-la. Ana segurou a respiração até seus pulmões doerem. Seus dedos apertavam o frasco de spray de pimenta com tanta força que as juntas ficaram brancas. A distância entre a liberdade e a destruição era de apenas uma fina placa de madeira.
Ana fechou os olhos, fazendo uma última prece mentalmente, pronta para avançar e lutar com todas as forças, se a porta realmente abrisse. No entanto, exatamente naquele segundo crucial, um som ensurdecedor explodiu por todo o prédio de apartamentos. A sirene de alarme de incêndio começou a tocar no volume máximo. O som estridente parecia rasgar o silêncio daquela tarde. Sara deu um pulo de susto, soltando a maçaneta do armário. Ela deu um gritinho surpresa, recuando reflexivamente alguns passos enquanto tapava os ouvidos. O som da sirene foi seguido por um anúncio automático do sistema de som do prédio, ordenando que todos os moradores evacuassem imediatamente pelas escadas de emergência, pois fora detectada fumaça densa no 15º andar, o andar onde estavam agora. Claro que não havia fumaça de verdade. Aquilo era obra de Igor, que invadira o sistema de segurança do prédio remotamente no momento exato. Sara entrou em pânico total. Ela pegou sua bolsa que estava na cama, esquecendo a intenção de pegar a jaqueta no armário. Droga, por que tem que ter incêndio logo agora? Resmungou Sara com o rosto pálido. Sem pensar muito, a mulher correu para fora do quarto, bateu a porta do apartamento e apressou-se para a escada de emergência, deixando a unidade vazia. Ana ouviu os passos de Sara se afastando e o som da porta da frente fechando. Ela deu um longo suspiro, seu corpo desabou sem forças entre os casacos. Seu coração ainda batia descontrolado como um cavalo de corrida. Igor fora realmente seu salvador. Ana não perdeu tempo. Após garantir que a situação era segura, ela saiu do armário, carregando sua mochila com os valiosos documentos roubados. Ela colocou novamente sua máscara e boné e saiu da unidade do apartamento com passos rápidos, porém alertas. O corredor do prédio estava agitado com o som de outros moradores em pânico correndo para a escada de emergência. Aquela confusão era o disfarce perfeito para Ana. Ela misturou-se à multidão de pessoas que se amontoavam descendo as escadas. Ninguém prestava atenção em uma mulher mascarada no meio daquele pânico em massa. Ana conseguiu sair do prédio com segurança, esgueirando-se para uma rua lateral, onde o carro preto de Igor já a esperava com o motor ligado. Assim que entrou no carro, Ana entregou a mochila para Igor. Igor checou o conteúdo rapidamente e deu um sorriso satisfeito. Passaporte falso, certidão de união estável e a identidade real de Rodrigo como Ricardo. Isso é munição nuclear, Ana. Com isso, podemos prendê-los a qualquer momento. Mas conforme seu plano, não vamos parar por aqui. Vamos fazê-los ficarem falidos primeiro. Ana assentiu em concordância, seus olhos transmitindo uma determinação cada vez maior. Ela não queria apenas puni-los legalmente. Ela queria destruir o ego e a ganância deles até a raiz. Os dias seguintes foram o início do contra-ataque financeiro, silencioso, porém mortal. Ana, que até então era considerada burra e sem entendimento de negócios por Rodrigo, começou a se movimentar por baixo do radar. Como herdeira única e proprietária legítima da empresa, Ana tinha acesso a contas-chave que Rodrigo desconhecia. Com a orientação de um consultor financeiro de confiança de sua falecida mãe, que era fiel, Ana começou a movimentar os ativos líquidos da empresa, dinheiro, depósitos e obrigações, para contas seguras no exterior que não podiam ser acessadas ou rastreadas por Rodrigo. Ela fazia essas transferências aos poucos para não disparar os alarmes dos sistemas bancários que Rodrigo monitorava. Enquanto isso, para encurralar Rodrigo, Ana usou uma tática muito astuta. Ela sabia que Rodrigo era muito ganancioso e precisava de dinheiro rápido para pagar o restante de suas dívidas de jogo e financiar o estilo de vida luxuoso com Sara. Ana forjou documentos de aprovação de investimento para um projeto imobiliário fictício no interior do Mato Grosso. O projeto foi embalado de forma muito convincente, com folhetos luxuosos e promessas de lucros fantásticos, sendo que a terra em questão era uma área de preservação ambiental que não podia ser tocada.
Igor providenciou para que a proposta falsa chegasse à mesa de Rodrigo através de um intermediário de negócios que fora subornado. Naquela noite, Rodrigo voltou com o rosto radiante. Ele trouxe a proposta de investimento para o quarto. Querida, veja isto. Recebi uma oferta de investimento de ouro. O lucro pode ser de 3 vezes em 6 meses. Mas preciso da sua assinatura como comissária principal para a liberação dos fundos iniciais do caixa da empresa. É uma ótima oportunidade para expandir a herança do seu pai, instigou Rodrigo cheio de entusiasmo. Ana, que fingia pentear o cabelo com um olhar vago, virou-se lentamente. Ana pegou a caneta que Rodrigo ofereceu. Ela olhou para o papel, então olhou para Rodrigo. Você tem certeza que isso é bom? Perguntou Ana com uma voz hesitante e fingida. Claro, querida, eu já chequei tudo. Você confia em mim, não é? Insistiu Rodrigo impaciente. Ana finalmente colocou sua assinatura. Não era sua assinatura real, mas uma assinatura levemente modificada para que futuramente pudesse ser contestada no tribunal como assinatura sob pressão ou falsificação. Rodrigo não percebeu. Ele estava feliz demais imaginando bilhões de reais entrando em sua conta pessoal, sem perceber que aquele dinheiro desapareceria nas mãos de golpistas, que na verdade eram a equipe de Igor, deixando Rodrigo com dívidas da empresa que ele teria que assumir pessoalmente. O próximo passo era destruir a aliança entre Rodrigo e Sara. Ana sabia que relações baseadas no crime são sempre frágeis, porque não há confiança verdadeira ali. Ela começou a plantar sementes de desconfiança. Certa tarde, enquanto Sara estava sentada calmamente na sala polindo as unhas, Ana sentou-se ao lado dela. O rosto de Ana parecia confuso, como se estivesse divagando sobre algo que incomodava sua mente. Sara, chamou Ana suavemente. Sara virou-se um pouco incomodada. Sim, dona Ana. O que foi? Ana olhou para Sara com um olhar ingênuo. Ontem à noite o Rodrigo falou dormindo de novo. Ele tem falado muito dormindo ultimamente, mas ontem a fala dele foi muito estranha. Ele disse: quando conseguir o dinheiro, tenho que me livrar da Sara o mais rápido possível. Ela sabe demais, é perigosa. Quero casar com a Clara de uma vez, é mais fácil. Sara, você conhece quem é essa Clara? O rosto de Sara imediatamente ficou rígido. O esmalte que ela segurava quase caiu de sua mão. Clara era o nome de uma ex-namorada de Rodrigo, de quem Sara tinha muitos ciúmes antigamente. Sara deu uma risada falsa, tentando esconder seu nervosismo. Ah, é mesmo? Dona Ana, talvez você tenha ouvido errado. O Rodrigo dorme pesado. Ana balançou a cabeça levemente, fazendo um rosto ainda mais confuso. Não, Sara, foi muito claro. Ele disse que está cansado de ser mandado pela Sara. Ele quer ser livre. Ai, desculpe, eu estou desabafando bobagens. Talvez tenha sido só um sonho. Ana então levantou-se e saiu, deixando Sara sentada paralisada com o rosto vermelho contendo raiva e medo. O veneno da dúvida se espalhara. Sara, que era possessiva e paranoica, engoliu aquela isca totalmente. À noite, através da câmera de espionagem, Ana viu uma briga feia entre Rodrigo e Sara no quarto de hóspedes. Sara exigia clareza de status e acusava Rodrigo de ter outra mulher chamada Clara. Rodrigo, que não sabia de nada, ficou irritado e gritou com Sara, por considerá-la sem noção. A briga terminou com Sara batendo a porta e Rodrigo chutando uma cadeira. Ana deu um sorriso frio por trás da tela do celular no quarto principal. O vínculo deles começava a rachar. Inimigos em conflito entre si eram o maior benefício para Ana. Ela desligou o celular e dormiu tranquilamente naquela noite. Enquanto isso, no outro quarto, os dois traidores não conseguiram fechar os olhos por causa da desconfiança que corroía seus corações. A estratégia de Ana de fingir loucura entrava agora em sua fase mais crítica.
Rodrigo estava cada vez mais impaciente. Suas brigas com Sara e a pressão das dívidas acumuladas o faziam querer tomar o controle total da empresa agora mesmo. Ele não podia esperar 3 meses, como no plano original. Ele precisava do direito de assinatura total agora mesmo. E o único modo legal de conseguir isso era aprovando que Ana era mentalmente incompetente, ou seja, louca, para que o direito de tutela passasse para o marido. Naquela manhã, Rodrigo executou seu plano final. Ele propositalmente criou uma pequena confusão ao quebrar um vaso de flores favorito da mãe de Ana, e depois acusou Ana de tê-lo feito em um surto de raiva. Ana, que já estava pronta com seu cenário, imediatamente atuou de forma histérica. Ela gritava, chorava e encolhia-se no canto da sala chamando pelo nome da mãe. Sua atuação era tão convincente, impulsionada por uma mágoa real, que até as assistentes domésticas que viram o ocorrido sentiram medo e piedade. Vendo este momento, Rodrigo imediatamente ligou para seu advogado e para o médico psiquiatra que ele já pagara caro para dar um diagnóstico falso. Alô, doutor. Minha esposa teve outro surto, desta vez muito grave. Ela está colocando os outros em perigo. Por favor, venha imediatamente à casa para um exame oficial. Preciso deste atestado hoje mesmo para o pedido de tutela no tribunal. Disse Rodrigo ao telefone com um tom de pânico fingindo, embora seus olhos brilhassem astutos olhando para Ana que chorava no chão. No entanto, Rodrigo não sabia que Igor grampeara o telefone dele há uma semana. O detetive esperto sabia exatamente quem era o médico subornado que Rodrigo contatara. Igor agiu imediatamente. No caminho para a casa de Ana, o carro do médico subornado foi subitamente parado por um grupo de pessoas desconhecidas, subordinados de Igor, com a desculpa de uma blitz ou um acidente simulado que parou o trânsito totalmente. O médico ficou preso e não pode passar. Em substituição, Igor enviou um médico psiquiatra conhecido dele, que possuía alta integridade e reputação impecável, o Dr. Sérgio. O Dr. Sérgio chegou acompanhado por 2 enfermeiros oficiais de um hospital psiquiátrico renomado, fazendo a chegada deles parecer muito legítima e processual. A campainha tocou. Rodrigo apressou-se para abrir a porta, esperando ver seu médico subornado. Ele ficou um pouco surpreso ao ver a figura do médico estranho ali. Desculpe, quem é você? Estou esperando o Dr. Bruno, perguntou Rodrigo confuso. O Dr. Sérgio sorriu de forma amigável, porém firme, mostrando sua identificação. Sou o Dr. Sérgio, especialista em saúde mental do Hospital Central. O Dr. Bruno sofreu um pequeno acidente no caminho e pediu para que eu o substituísse, por ser um caso de emergência. Ele não queria que o atendimento da paciente fosse atrasado. Trouxe os equipamentos completos para o teste de competência mental. Rodrigo hesitou por um momento. Seu plano poderia desmoronar se o médico não fosse um cúmplice. Mas ele não tinha escolha. O advogado e o tabelião já esperavam no escritório. Se ele cancelasse o exame agora, perderia o momento e teria que esperar de novo. Além disso, pensou Rodrigo, Ana bebera aquele remédio de alucinação todos os dias por semanas. Quem quer que fosse o médico, certamente veria que Ana estava realmente louca. Aquele remédio não podia mentir. Com essa convicção, Rodrigo convidou o Dr. Sérgio a entrar. Por favor, doutor, minha esposa está no quarto. A condição dela é muito instável. O exame foi realizado no quarto principal. Rodrigo, Sara e o advogado entraram como testemunhas. Ana estava sentada na beira da cama, com o cabelo bagunçado e o olhar vago. O Dr. Sérgio sentou-se à frente dela, tirando um gravador e pastas de teste. Rodrigo estava parado no canto da sala, com os braços cruzados e um sorriso de vitória contido. Daqui a pouco, pensou ele, daqui a pouco tudo será meu. Dona Ana, pode me ouvir? Perguntou o Dr. Sérgio suavemente. Ana abaixou a cabeça, balançando o corpo levemente. O Dr. Sérgio começou a fazer perguntas padrão, para testar orientação de tempo, lugar e lógica. Rodrigo segurou o fôlego, esperando Ana delirar sobre fantasmas ou monstros como de costume. No entanto, algo surpreendente aconteceu. Ana lentamente levantou a cabeça. Ela parou de balançar o corpo. O olhar dela, que antes estava selvagem e vazio,
de repente tornou-se calmo, focado e afiado. Ela arrumou o cabelo com um movimento elegante, então olhou para o Dr. Sérgio com o brilho de uma pessoa muito sã. Eu consigo ouvir o doutor com muita clareza, respondeu Ana. Sua voz era nítida, firme e autoritária. Não havia vestígios de medo ou confusão ali. Rodrigo ficou boquiaberto. Sara arregalou os olhos surpresa. O quarto ficou em silêncio imediato. O Dr. Sérgio continuou as perguntas, um pouco surpreso com a mudança drástica da paciente, mas mantendo-se profissional. A senhora sabe que dia é hoje e onde estamos? Certamente, doutor. Hoje é terça-feira, dia 25. Estamos na minha casa, no quarto principal. E o homem parado ali, com o rosto pálido, é meu marido, Rodrigo, que certamente está decepcionado por eu saber responder a esta pergunta. Respondeu Ana, apontando para Rodrigo com calma. Rodrigo entrou em pânico e deu um passo à frente. Doutor, ela só está fingindo sanidade. Isso faz parte da doença dela? Agorinha ela estava gritando histericamente. Teste ela mais profundamente. Ela certamente tem alucinações. O Dr. Sérgio levantou a mão, pedindo para Rodrigo se calar. Deixe-me fazer meu trabalho, senhor. O Dr. Sérgio então aplicou uma série de testes de lógica, cálculos matemáticos e testes de memória de curto prazo. Ana devorou todos os testes com perfeição. Ela respondeu cálculos aritméticos complexos em segundos, contou a sequência dos fatos de hoje com coerência e sua lógica funcionava sem a menor falha. Quanto mais o teste durava, mais o rosto de Rodrigo ficava vermelho de raiva e medo. Suor frio escorria em sua testa. Como era possível? O remédio era de alta dosagem. O cérebro de Ana deveria estar um caos agora. Por que ela estava tão calma? Por que ela era tão inteligente? Sara, ao lado dele, começou a tremer, percebendo que algo muito errado estava acontecendo. Após 1 hora de exames intensivos, o Dr. Sérgio fechou sua pasta. Ele levantou-se e olhou para Rodrigo com um olhar de avaliação. Senhor Rodrigo, baseado no meu exame minucioso, sua esposa, Dona Ana, está em perfeitas condições de saúde mental. Não há sinais de depressão, esquizofrenia ou transtornos delirantes como o senhor relatou. A consciência dela está 100% íntegra. Sua cognição é excelente, inclusive acima da média. Mas isso não é possível. Ela toma um remédio. Rodrigo deixou escapar e depois tapou a boca rapidamente. O que o senhor quer dizer? Perguntou o Dr. Sérgio com desconfiança. Quero dizer, ela toma vitaminas calmantes, mentiu Rodrigo nervoso. O Dr. Sérgio balançou a cabeça. Seja o que for, não há indicação de transtorno mental. Vou emitir o atestado de sanidade física e mental para Dona Ana. Com este documento, ela é plenamente capaz perante a lei para gerir seus bens e sua empresa por conta própria. Seu pedido de tutela não tem fundamento médico. O mundo de Rodrigo desabou. Seu plano foi destruído diante de seus próprios olhos. Ele olhou para Ana com um olhar de descrença, uma mistura de raiva e medo. Ana levantou-se, arrumou a roupa, então caminhou lentamente em direção a Rodrigo. Seu passo era elegante, porém mortal, como uma leoa aproximando-se de sua presa encurralada. O Dr. Sérgio e o advogado começaram a recolher suas coisas para sair do quarto, dando um pouco de privacidade ao casal. Sara já havia recuado lentamente para perto da porta, pronta para fugir se a situação piorasse. Ana parou exatamente à frente de Rodrigo. Ela ficou na ponta dos pés, aproximando os lábios do ouvido do marido, que ainda estava paralisado. Com um sussurro suave, porém cortante até a alma, Ana disse: "O chá que você faz tem um gosto um pouco amargo, querido. Então, desde o primeiro dia que você o preparou, eu sempre o despejei no vaso e o troquei por um chá doce comum. Coitada da planta no canto, foi ela quem foi envenenada pelo seu remédio, não eu."
O rosto de Rodrigo empalideceu. O sangue parecia ter sido drenado totalmente de sua cabeça. Suas pernas fraquejaram, quase o fazendo cair sentado. Ele olhou para Ana como se estivesse vendo um fantasma. Então, durante todo este tempo, Ana deu um sorriso doce, um sorriso que era aterrorizante para Rodrigo. Durante todo este tempo, eu apenas atuei. E você foi o espectador mais fácil de enganar. Aproveite sua destruição. Ana então virou-se e saiu do quarto com a cabeça erguida, deixando Rodrigo tremendo violentamente no meio do quarto. Do lado de fora do portão da casa, o carro de polícia chamado por Igor para o caso de fraude de investimento começou a se aproximar. A sirene soava ao longe, tornando-se a trilha sonora para o ato final da destruição do vilão. A armadilha de alucinação que Rodrigo preparou tornou-se o túmulo para si mesmo. Naquela noite, o grande salão de festas do Hotel 5 Estrelas, onde se celebrava o aniversário da empresa Kusuma, parecia grandioso. Milhares de lustres de cristal pendiam do teto, refletindo luz dourada por todo o ambiente decorado com rosas brancas e fitas de seda azul. Os convidados, compostos por investidores de peso, autoridades policiais e a mídia nacional, começavam a lotar o espaço. Todos estavam lá para celebrar o sucesso da empresa que agora era liderada pela segunda geração. No entanto, por trás daquele luxo, havia uma tensão tão densa sentida entre os anfitriões. Ana estava parada na entrada do salão, recebendo os convidados com um sorriso elegante de difícil leitura. Ela usava um vestido de gala azul marinho sofisticado, combinado com um véu de cetim no mesmo tom. Ao lado dela, Rodrigo estava com um terno preto caro que acabara de comprar ontem. Embora seu rosto sorrisse amigável ao cumprimentar os colegas, suor frio escorria em suas costas. Após o ocorrido no quarto durante o exame médico de ontem, Rodrigo sentia-se caminhando sobre pregos. Ele não sabia o que Ana planejava. A esposa não o expulsara, nem o prendera naquele momento. Ana apenas ficara em silêncio, deixando Rodrigo viver no medo torturante, e forçou Rodrigo a comparecer hoje como diretor-geral para manter a imagem da empresa diante do público. Do outro lado da sala, Sarah estava segurando uma taça de bebida com as mãos tremendo. Ela usava um vestido vermelho chamativo, que na verdade não combinava com o traje da noite. Os olhares dos convidados para ela eram de desdém, porque rumores sobre ela viver de favor na casa de Ana começavam a se espalhar, fazendo-a sentir-se exposta. Sarah queria fugir, mas Igor e vários homens de físico forte, disfarçados como segurança da festa, continuavam vigiando-a de longe. Eles estavam presos. Esta noite era o último palco do teatro deles, e Ana era a diretora. O evento começou com uma abertura do mestre de cerimônias, seguido por um vídeo do perfil das conquistas da empresa no último ano. Ana subiu ao palco com passos calmos. Ela pegou o microfone, encarando os milhares de pares de olhos presentes. O ambiente ficou em silêncio imediato, aguardando o discurso da herdeira única. Boa noite, senhoras e senhores, cumprimentou Ana com a voz clara. Esta noite não é apenas uma celebração do aniversário da empresa. Esta noite é sobre a verdade. Esta empresa foi fundada pelo meu falecido pai, com base na honestidade e integridade. No entanto, ultimamente, houve pragas tentando destruir essa base por dentro. Quero apresentar a pessoa mais ambiciosa em avançar ou, quem sabe, destruir esta empresa. Meu marido, Rodrigo. Ana fez um sinal com a mão em direção a Rodrigo. Aplausos educados foram ouvidos. Rodrigo, sentindo-se chamado, subiu ao palco com um sorriso rígido. Ele pegou o microfone, tentando controlar o nervosismo. Ele pensou que talvez Ana ainda quisesse manter o bom nome da família em público e não ousaria fazer um escândalo. Rodrigo começou a discursar com seu estilo de grande orador que costumava usar para enganar as pessoas.
Obrigado, minha esposa amada. Tenho orgulho de estar aqui. Minha visão para o futuro é levar esta empresa a ser líder de mercado global. Trabalharei duro dia e noite pela confiança do meu falecido sogro. Antes de Rodrigo terminar a frase, de repente as luzes principais do salão se apagaram totalmente. O ambiente ficou em completa escuridão, iluminado apenas pela luz de um projetor gigante atrás do palco, que se acendeu de repente. Os convidados cochichavam confusos. Rodrigo olhou para trás, achando que fazia parte da sua apresentação visual. Contudo, o que apareceu na tela gigante fez seu sangue congelar instantaneamente. Não eram gráficos de ações, era uma gravação de CCTV de alta resolução. O vídeo mostrava a sala da casa de Ana. Lá, via-se claramente Rodrigo e Sara sentados juntos no sofá, rindo alto enquanto seguravam uma garrafa de vinho caro do falecido pai de Ana. As vozes deles ecoavam pelos alto-falantes potentes do salão. É fácil demais enganar a Ana. A voz de Rodrigo no vídeo era clara, acompanhada pela risada de Sara. Ela é igual à mãe, fraca. É só dar um pouco de remédio todo dia, que logo ela fica louca de verdade. Aí poderemos controlar tudo. Que mulher idiota! Mas, querido, e se ela perceber? Perguntou Sara no vídeo. Não vai perceber. Se ela começar a desconfiar, bem, faremos ela seguir o pai. Freios falhando de novo ou overdose de remédio? É simples, respondeu Rodrigo calmamente enquanto bebia. Milhares de convidados no salão ficaram chocados. Gritos de espanto foram ouvidos em toda parte. O ambiente do salão, que antes era elegante, transformou-se em um caos. As câmeras dos jornalistas que antes gravavam o discurso, agora com agilidade focavam na tela do projetor e no rosto de Rodrigo, que estava pálido no palco. Não parou por aí. O vídeo mudou para mostrar as provas dos documentos falsos de Rodrigo, o passaporte com o nome de Ricardo e comprovantes de transferência de pagamento de dívidas de jogo que usavam dinheiro da empresa. Rodrigo recuou tropeçando. O microfone em sua mão caiu com estrondo, gerando um som de microfonia ensurdecedor. Ele olhou para Ana, que estava parada no canto do palco. Ana não sorria. Seu rosto era frio, sem expressão, encarando Rodrigo como se encarasse um lixo. Esta era uma execução pública. Ana não queria apenas prendê-lo. Ela queria assassinar o caráter de Rodrigo diante de todo o mundo dos negócios. Mentira, isso é vídeo editado, é deepfake, gritou Rodrigo histericamente sem microfone. Sua voz soava fina e desesperada no meio do barulho de vaias do público. Ele tentou descer do palco, mas dezenas de jornalistas já o cercavam, bombardeando-o com perguntas afiadas e luzes de flash ofuscantes. No canto da sala, Sara, vendo a destruição de Rodrigo, tentou salvar a si mesma. Ela sabia que o navio iria afundar e não queria afundar junto. Quando alguns seguranças se aproximaram dela, Sara começou a gritar histericamente, apontando para Rodrigo no palco. "Foi ele quem me forçou, ele é o cérebro", gritou Sara, suas lágrimas de crocodilo correndo. "Fui ameaçada. O Rodrigo matou o pai da Ana. Eu sou a testemunha. Eu tenho as provas. Não me prendam. Prendam ele." A traição aconteceu de forma rápida e brutal. Rodrigo, ao ouvir os gritos de Sara de longe, sentiu-se esfaqueado pelas costas. Ele olhou para Sara com um olhar de puro ódio. A briga dos dois vilões tornou-se um espetáculo vergonhoso. Rodrigo, encurralado e humilhado totalmente, perdeu a razão. Ele viu a porta de saída de emergência ao lado do palco, empurrou a multidão de jornalistas bruscamente, batendo em qualquer um que o impedisse, e correu em direção àquela porta. Contudo, antes que pudesse alcançar a maçaneta, uma figura forte o barrou. Igor estava parado ali, de braços cruzados tranquilamente, como se estivesse esperando este momento há muito tempo. "Aonde vai, senhor diretor? A festa está apenas começando", ironizou Igor. "Saia da frente, desgraçado.
gritou Rodrigo enquanto tentava desferir um soco no rosto de Igor. No entanto, Igor desviou facilmente daquele soco amador, girou o braço de Rodrigo para trás e empurrou o rosto dele contra a parede. Policiais fardados que já estavam de prontidão desde o início entraram imediatamente, algemando as mãos de Rodrigo, que se debatia. Do outro lado, Sara também não escapou. Embora gritasse alegando ser vítima, as policiais a arrastaram para fora, pois as provas de seu envolvimento na conspiração criminosa eram muito fortes. Naquela noite, a festa de aniversário da empresa tornou-se o drama de prisão mais sensacional do ano. Ana continuou parada no palco, assistindo aquelas duas pessoas em quem um dia confiou serem arrastadas para fora como criminosos desprezíveis. Ela não se sentia feliz, mas sentia alívio. O peso em seus ombros estava saindo aos poucos. Contudo, Ana sabia que uma cobra ferida costuma atacar com mais ferocidade antes de morrer de vez. 2 dias após o incidente humilhante na festa de aniversário, as notícias sobre o escândalo de Rodrigo e Sara continuavam sendo as manchetes principais em todos os veículos de mídia nacional. Seus rostos estavam estampados em jornais e televisões como o casal de golpistas mais odiado. Contudo, a lei possui suas brechas, especialmente para aqueles que são astutos e ainda guardam algumas balas. Embora as provas de fraude e desvio de dinheiro fossem fortes, as provas para o caso de assassinato planejado contra o pai de Ana ainda precisavam de uma perícia forense profunda que levava tempo. O advogado astuto contratado por Rodrigo, usando o resto das economias secretas dele, conseguiu entrar com um pedido de liberdade provisória com uma fiança muito alta. Argumentos médicos forjados sobre a condição cardíaca de Rodrigo e a promessa de cooperação fizeram o juiz conceder o pedido temporariamente, tornando Rodrigo réu em prisão domiciliar com obrigatoriedade de se apresentar periodicamente. Sara, que não tinha tanto dinheiro quanto Rodrigo, continuou presa e, em sua raiva, começou a delatar para a polícia todos os crimes de Rodrigo, tornando a posição dele cada vez mais difícil a cada segundo. Rodrigo estava livre, mas estava destruído. Todos os seus bens foram bloqueados. Seu apartamento de luxo foi confiscado. Seus carros esportivos foram retomados pelo financiamento. Seus amigos da alta sociedade bloquearam o número dele. Ele agora morava em um motel barato na periferia da cidade, escondendo-se da perseguição de jornalistas e cobradores de dívidas de jogo que começavam a sentir seu paradeiro. A vergonha, a raiva e a vingança misturavam-se em um veneno que corroía sua sanidade. Ele culpava Ana por tudo isso. Segundo sua lógica torta, se Ana continuasse sendo a esposa burra e obediente, nada disso teria acontecido. Ele sentia-se roubado, ele sentia-se injustiçado. Naquela noite, a chuva caía forte, acompanhada por raios que riscavam o céu, como se a natureza preparasse o palco para o último ato desta tragédia. Rodrigo estava sentado em seu quarto de motel abafado, tomando uma garrafa de álcool barato. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, seu cabelo estava bagunçado. Sobre a mesa estava uma pistola artesanal que ele comprara no mercado negro com seu último dinheiro. Ele não pretendia fugir para o exterior. Ele sabia que a polícia vigiava o aeroporto. Ele também sabia que sua vida acabara. Prisão perpétua o esperava assim que o depoimento de Sara fosse validado. Se ele tivesse que ser destruído, levaria Ana junto para o inferno. Não vou deixar você vencer, Ana. Jamais, murmurou Rodrigo com voz rouca. Ele enfiou a pistola por trás da jaqueta molhada, colocou um boné preto e saiu enfrentando a chuva. Às 2 da manhã, a grande casa de Ana parecia escura e silenciosa. Apenas as luzes do jardim estavam ligadas suavemente. A segurança na frente da casa fora reforçada após o ocorrido na festa. No entanto,
Rodrigo conhecia os detalhes daquela casa melhor do que os novos seguranças que vigiavam. Ele escalou o muro de trás que estava coberto por trepadeiras, evitando o alcance das câmeras de CCTV que ele sabia exatamente os pontos cegos, porque fora ele quem as instalara antigamente para monitorar Ana. Rodrigo conseguiu entrar no quintal dos fundos. Ele arrombou a janela da cozinha com uma pequena alavanca. O som dos trovões disfarçou o barulho do vidro estalando. Com a respiração ofegante, ele entrou na casa que antes considerava sua. O aroma de lavanda do aromatizador de ambientes fazia seu ódio aumentar ainda mais. Ele caminhou sorrateiramente em direção à escada. Seu objetivo era um só, o quarto principal. No entanto, os passos de Rodrigo pararam na sala de estar. As luzes do ambiente acenderam-se de repente. Rodrigo apertou os olhos, assustado. Lá sentado em uma poltrona, Igor o esperava. O detetive não parecia estar dormindo. Ele estava vestido, como se tivesse previsto a chegada do convidado indesejado. Eu já imaginava que o rato de esgoto voltaria para sua toca, disse Igor calmamente, mantendo a mão em alerta perto da cintura. Saia da frente, isso é entre mim e minha esposa, gritou Rodrigo enquanto sacava a pistola com as mãos tremendo. Igor levantou-se lentamente, erguendo as duas mãos na altura dos ombros, tentando acalmar a situação. Acabou, Rodrigo. A polícia está a caminho. Sara já deu a localização do seu esconderijo. Entregue-se. Não piore as coisas. Vá para o inferno, gritou Rodrigo. Pá! Um tiro foi disparado. Igor, com um reflexo extraordinário, pulou para trás do sofá, mas a bala o atingiu de raspão no braço esquerdo. Sangue fresco escorreu, manchando a camisa de Igor. Ao ouvir o som do tiro, Ana, que estava no andar de cima, acordou. Ela saiu do quarto e olhou para baixo pelo corrimão da escada. Rodrigo! Gritou Ana, assustada ao ver o marido parecendo um louco segurando uma arma. Vendo seu alvo principal, Rodrigo não se importou mais com Igor. Ele correu escada acima com um olhar assassino. Ana, vem aqui. Vamos morrer juntos. Ana, embora estivesse com medo, não perdeu o raciocínio. Ela não correu para dentro do quarto para se trancar, pois a porta de madeira seria facilmente derrubada. Pelo contrário, ela correu para a varanda do segundo andar, que era conectada ao quarto principal, um lugar mais aberto e que tinha acesso visual ao jardim da frente. Rodrigo a perseguia como um demônio possuído. Igor, segurando o braço sangrando, levantou-se e perseguiu Rodrigo por trás, aguentando a dor aguda. Rodrigo, pare! Gritou Igor. Ana chegou à varanda. O vento da noite e a chuva bateram em seu rosto imediatamente. Ela recuou até suas costas baterem no guarda-corpo da varanda. Lá embaixo, o jardim escuro parecia distante. Não havia para onde fugir. A porta de vidro da varanda estava aberta. Rodrigo apareceu atrás da porta, com a respiração ofegante. A pistola em sua mão estava apontada direto para Ana. Acabou para você agora. Não tem mais teatro, não tem mais câmeras, sibilou Rodrigo enquanto caminhava para perto lentamente, apreciando o medo no rosto de Ana. Você se achava esperta, hein? Você é só uma mulher fraca que se esconde atrás de outro homem. Ana levantou o queixo, encarando os olhos do marido sem piscar. A chuva molhava seu véu e seu rosto, disfarçando as lágrimas que talvez estivessem saindo. Eu não sou a mulher fraca que você conheceu há 2 anos, Rodrigo. Aquela mulher morreu no dia que ouviu a gravação da sua voz. Quem está na sua frente agora é o seu pesadelo. Rodrigo deu uma risada louca. Pesadelo? Você é só uma... Igor avançou contra o corpo de Rodrigo por trás. Os dois caíram rolando no chão da varanda, que estava escorregadio pela água da chuva. A pistola de Rodrigo foi arremessada para longe, no canto da varanda. Houve uma luta feroz entre Igor ferido e Rodrigo em um surto de fúria. Golpe após golpe eram desferidos. Igor, embora mestre em artes marciais,
tinha suas forças drenadas pelo sangramento no braço. Rodrigo, que estava em modo de adrenalina pura, lutava de forma selvagem, mordendo e arranhando. Rodrigo conseguiu atingir o ferimento no braço de Igor, fazendo-o gemer de dor e soltar o aperto. Rodrigo levantou-se cambaleando. Seus olhos procuravam loucamente pela pistola. Ele viu a arma caída perto de um vaso de flores. Ele rastejou rápido para pegá-la. Igor tentou levantar, mas seu corpo estava fraco demais. "Ana, corra!" gritou Igor. No entanto, Ana não correu. Ela viu Rodrigo já segurando o cabo da pistola e começando a virar para a direção deles. Ana sabia que se corresse, Igor seria morto a tiros no local. Uma coragem vinda de algum lugar tomou conta do corpo de Ana. Ela lembrou de todos os treinos de autodefesa rápidos ensinados por Igor, lembrou dos rostos de seu pai e de sua mãe, lembrou de todas as humilhações que sofrera. Assim que Rodrigo estava apenas meio erguido e ainda não tivera tempo de engatilhar a pistola corretamente, Ana correu e avançou, não para bater, mas ela desferiu um chute frontal com todas as forças, usando o calcanhar do sapato, exatamente na direção do estômago de Rodrigo, seguido por um empurrão forte nos ombros do homem. A posição de Rodrigo, que não estava equilibrado no chão liso, somada ao golpe forte e inesperado da esposa fraca, fez com que ele cambaleasse para trás. Seu pé escorregou, seu corpo voou por cima do guarda-corpo baixo da varanda, um guarda-corpo que antigamente fora desenhado baixo pelo próprio Rodrigo com a desculpa de estética moderna. "Ana!" gritou Rodrigo prolongado, enquanto a gravidade puxava seu corpo. Pau! Ouviu-se um estrondo forte e doloroso, quando o corpo caiu sobre o teto do carro de Igor estacionado embaixo, e então rolou para o chão de bloquete. A pistola em sua mão disparou uma vez para o ar, sem direção, antes de se soltar. O silêncio reinou por um instante. Apenas o som da chuva era ouvido. Ana ficou paralisada na beira da varanda, ofegante, olhando para baixo. O corpo de Rodrigo estava caído em uma posição estranha, gemendo de dor, mas ainda se movendo. Ele não morreu. O teto do carro amorteceu a queda, mas suas pernas estavam claramente quebradas de forma grave. Igor levantou-se com dificuldade ao lado de Ana, segurando o ombro da mulher. "Você foi incrível, Ana", sussurrou Igor, antes de finalmente sentar-se de novo pelo cansaço. Ao longe, a sirene da polícia começou a se aproximar, quebrando o silêncio da noite. Luzes vermelhas e azuis começaram a refletir nas paredes das casas vizinhas. Ana olhou para baixo, para a figura deplorável que estava gemendo no meio da chuva e da lama. O império de Rodrigo caiu por terra, derrubado pela rainha que ele subestimou a vida inteira. A chuva forte ainda banhava a terra, como se o céu também chorasse ao testemunhar a tragédia familiar que atingiu seu auge naquela noite. Na varanda do segundo andar, molhada e escorregadia, Ana estava paralisada e ofegante. Seu peito subia e descia rápido, não apenas pelo cansaço físico após chutar o marido, mas também pela descarga de adrenalina que inundava seu corpo. Ela olhou para baixo, para a escuridão do jardim onde o corpo de Rodrigo estava caído sem forças sobre o pavimento rígido, gemindo de dor no meio da tempestade. Não havia nenhum arrependimento no coração de Ana. O que havia era apenas um alívio estranho, como se uma pedra enorme que a estivesse esmagando finalmente tivesse se quebrado em pedaços. Ela fez o que precisava ser feito. Defendeu sua vida e a honra de sua família contra um monstro que se passava por anjo. Igor, que ainda estava sentado sem forças no chão da varanda, segurando o braço esquerdo que continuava sangrando, olhou para Ana com um olhar de admiração e preocupação. O rosto do detetive estava pálido, mas seus olhos continuavam afiados e alertas. Ele tentou levantar-se, embora o corpo balançasse. Ana logo despertou de seu devaneio e apressou-se para ajudar Igor. Ela amparou o corpo firme daquele homem, deixando que Igor apoiasse o peso sobre o ombro de Ana.
que parecia pequeno, mas era muito forte. Não houve palavras românticas naquele momento. Apenas um olhar mútuo de entendimento de que ambos sobreviveram à morte. O som da sirene da polícia ficou mais próximo, ecoando pelo condomínio de luxo. A luz dos giroscópios vermelhos e azuis começou a refletir nas paredes da casa, criando sombras que se moviam como uma dança de fantasmas. Alguns instantes depois, o portão da frente foi arrombado pela equipe de operações especiais da polícia. Dezenas de agentes fardados com coletes à prova de balas e armas longas entraram no quintal, gritando comandos. Eles encontraram Rodrigo tentando rastejar para longe com a perna quebrada, arrastando o corpo sobre a lama como um animal ferido. Ana ajudou Igor a descer as escadas em direção ao primeiro andar. Cada degrau parecia pesado, mas eles tinham que ver o fim de tudo aquilo. Quando chegaram à porta da frente, que estava aberta, a visão no quintal era a definição de justiça tardia. Rodrigo, o homem que sempre aparecia impecável com ternos de milhões de reais e perfumes caros, agora estava caído na terra suja. Suas roupas estavam manchadas de lama e sangue, seu rosto inchado, e ele soltava gritos de dor quando 2 policiais viraram seu corpo bruscamente para colocar as algemas. O osso da canela direita estava exposto, atravessando a calça, uma visão terrível devido à queda. Ana saiu para o terraço, protegendo-se sobre o telhado para não se molhar, mas seus olhos não saíam de Rodrigo. Paramédicos da ambulância que acabara de chegar foram até Igor para dar os primeiros socorros ao ferimento de tiro. Mas Igor recusou ser levado antes de ver Rodrigo ser contido totalmente. O detetive apenas deixou que os socorristas enfaixassem o ferimento, enquanto ele ficava ao lado de Ana, sendo a última barreira que protegia a mulher. Rodrigo, no meio de seus gemidos de dor, viu a figura de Ana parada no terraço, com o brilho das lanternas da polícia iluminando o fundo. Ana parecia tão majestosa e intocável, em contraste com ele que estava miserável. A dor em sua perna não era nada comparada à dor em seu orgulho destruído. Ele tentou proferir xingamentos. Contudo, sua voz apenas saía como engasgos de sangue e água da chuva. O olhar de Rodrigo, que antes era cheio de manipulação, agora continha apenas medo puro e desespero. O comandante da polícia aproximou-se de Ana, fez uma breve saudação e confirmou que Rodrigo seria levado imediatamente ao hospital da polícia com escolta rigorosa, antes de ser jogado em uma cela de isolamento. Não haveria mais liberdade provisória. Não haveria mais fiança. A tentativa de homicídio contra Ana e o disparo contra Igor era um bilhete só de ida para a prisão perpétua. Isso sem contar a acusação de homicídio planejado contra o pai de Ana, cujas provas ficavam cada vez mais fortes. Antes que a polícia arrastasse Rodrigo para a ambulância, Ana caminhou para a frente, atravessando a chuva. Ela não se importou que sua camisola estivesse molhada ou que seus pés estivessem sujos de lama. Ela se aproximou da maca onde Rodrigo estava deitado. Os policiais tentaram impedir, mas ao verem o olhar de Ana, recuaram dando espaço. Ana parou exatamente ao lado da cabeça de Rodrigo. Ela encarou o rosto do marido por um longo tempo, registrando a destruição do homem que um dia a amou. Ana lentamente levantou a mão esquerda, mostrando a aliança de ouro com brilhante que ainda estava em seu dedo anelar, o símbolo do vínculo sagrado que fora construído sobre uma base de sangue e mentiras. Com um movimento calmo e deliberado, Ana tirou o anel. Ela o segurou por um instante, sentindo o frio do metal. Então o deixou cair exatamente sobre o peito de Rodrigo, que subia e descia de dor. O anel fez um som metálico ao bater no peito de Rodrigo, um som que soou muito alto nos ouvidos de ambos. "Leve isto", disse Ana friamente. Sua voz não tremeu nem um pouco, plana, porém afiada como uma lâmina. "Considere como minha última caridade.
Você pode vendê-lo para comprar cigarros ou um macarrão instantâneo na cantina da prisão depois, porque a partir deste segundo, nenhum centavo da fortuna do meu pai poderá ser desfrutado por você. Seu nome foi apagado da história desta família. Rodrigo apenas pôde olhar fixamente para o anel em seu peito, então olhou para o rosto de Ana. Ele queria responder, queria ferir o coração de Ana com suas palavras duras, mas sua boca estava travada. Ele viu algo nos olhos de Ana que o fez sentir-se pequeno. Força. A mulher à sua frente não era mais a órfã frágil, mas sim uma rainha que acabara de vencer a guerra. Enquanto isso, em um lugar diferente, mas quase ao mesmo tempo, a justiça também buscava Sara. Acontece que, durante o curto período de sua liberdade provisória, Sara, em pânico, tentou fugir. Ela usou o resto de suas economias para comprar uma passagem de avião para o exterior e usou o passaporte falso que roubara do cofre de Rodrigo antes de ser confiscado pela polícia. Ela achou que poderia desaparecer e começar uma vida nova em um país que não tivesse acordo de extradição. Contudo, Sara subestimou o alcance da lei e a astúcia de Igor. O sistema de imigração do aeroporto já estava marcado com um alerta vermelho, Red Notice, para o rosto e impressões digitais dela. Quando Sara tentou passar pelo portão automático de conferência de passaporte com grandes óculos escuros e peruca loira, o alarme silencioso tocou na sala de controle de segurança. Em questão de segundos, seguranças do aeroporto a cercaram. A cena da prisão de Sara não foi menos dramática. Ela deu gritos histéricos no meio do terminal de embarque internacional, xingou os agentes e tentou arranhar quem chegasse perto. Gritou que estava grávida, uma mentira desesperada para ganhar piedade. No entanto, as algemas continuaram presas em seus pulsos. As câmeras dos celulares dos passageiros registraram aquele evento, e em minutos, o vídeo da prisão de Sara viralizou nas redes sociais, ao lado da notícia da prisão de Rodrigo. Os dois vilões que se traíram mutuamente acabaram caindo no mesmo buraco na mesma noite. De volta à casa de Ana, a ambulância que levava Rodrigo começou a se mover, seguida por uma fila de viaturas. O som da sirene foi se afastando, deixando um silêncio úmido. A chuva começou a parar, deixando um chuvisco fino. Ana continuava parada no quintal, olhando para a luz vermelha da ambulância que desaparecia na curva da rua. Igor, que já estava com o braço enfaixado, aproximou-se de Ana. Ele não disse nada, apenas ficou ao seu lado, oferecendo uma presença confortante. Ana virou-se, encarando o homem que salvara sua vida várias vezes. Dói muito o ferimento? Perguntou Ana suavemente, com os olhos transmitindo culpa. Igor deu um sorriso fino, um sorriso sincero que ele raramente mostrava. Não se compara à dor que você aguentou por meses, Ana. Este ferimento vai curar em 2 semanas, mas a ferida do seu coração, você precisará de mais tempo para isso. Ana assentiu devagar. Ela olhou para cima, para o céu noturno que começava a mostrar um pouco da luz da lua entre as nuvens. O problema acabara. O inimigo fora derrotado. Mas Igor tinha razão. Sua jornada para se curar estava apenas começando. No entanto, pelo menos, esta noite ela poderia dormir tranquilamente, sem medo de ser envenenada ou morta em sua própria casa. Ana respirou o ar da noite profundamente, sentindo o aroma de terra molhada refrescante. Era o aroma da liberdade. 6 meses se passaram desde a noite de tempestade cheia de sangue. A estação mudou, e a vida de Ana também. A justiça, embora lenta, finalmente foi aplicada com o martelo do juiz batendo na mesa verde do tribunal. A notícia sobre a sentença de Rodrigo e Sara tornou-se o encerramento da saga criminal que chocou o público nacional. Na sala de audiência lotada, Rodrigo estava sentado no banco dos réus em uma cadeira de rodas. Sua perna quebrada nunca curou perfeitamente, porque ele recusou a terapia na prisão
e frequentemente se envolvia em brigas com outros detentos. Seu rosto, que antes era bonito, agora estava magro, os olhos encovados e o cabelo começando a ficar branco pelo estresse severo. No banco dos réus ao lado, Sara estava sentada com o rosto abatido e sem maquiagem. Não havia mais olhares sedutores ou tom de voz manhoso. O momento mais satisfatório para o público, e claro, para Ana, que estava na primeira fila, foi quando o juiz leu a sentença. Ambos foram considerados culpados de forma clara e convincente por homicídio planejado contra o pai de Ana, baseado em perícia forense e fluxo de dinheiro para o assassino de aluguel, tentativa de homicídio contra Ana, fraude, desvio de fundos da empresa e ataque com arma de fogo. Condeno à pena de prisão perpétua o réu 1, Rodrigo, e a ré 2, Sara. A voz do juiz ecoou firme. A reação dos dois foi patética. Rodrigo apenas baixou a cabeça desolado. Lágrimas de arrependimento ou talvez de pena de si mesmo caíam em seu colo. Enquanto isso, Sara ficou histérica, gritou culpando Rodrigo, xingou o juiz, até ter que ser arrastada à força para fora da sala pelos agentes. Aquela cena foi um encerramento perfeito. Eles não perderam apenas a liberdade, mas também a dignidade, os bens e a humanidade. Passariam o resto da vida atrás das grades, apodrecendo junto com o ódio que eles mesmos plantaram. Fora do tribunal, Ana saiu sendo recebida pelos flashes dos jornalistas. Contudo, desta vez, ela não abaixou a cabeça nem se escondeu. Ana, com um blazer de trabalho elegante e um véu moderno e estiloso, sorria confiante. Ela respondeu algumas perguntas dos jornalistas de forma breve e direta, reforçando que seu foco agora era expandir a empresa herdada de seus pais. Ela não era mais a vítima, era a sobrevivente, a líder. A empresa Kuzuma, sob a liderança de Ana, cresceu rápido. Ela limpou todos os aliados de Rodrigo na gestão, substituindo-os por profissionais íntegros. Ana ficou conhecida como uma líder firme, porém de grande empatia. Ela frequentemente realizava programas de caridade em nome de seu falecido pai e mãe. Ninguém mais ousava subestimá-la. O apelido de Dama de Ferro começou a ser associado a ela, um título de honra conquistado com sangue e lágrimas. Naquela tarde, ao sair do escritório, Ana não foi direto para casa. Ela dirigiu seu carro para um cemitério arborizado e tranquilo na periferia da cidade. O céu da tarde estava laranja e roxo, proporcionando uma atmosfera de paz e calor. Ana caminhou pela trilha de pedras, carregando 2 buquês de lírios brancos frescos. Ela parou diante de 2 túmulos bem cuidados. As lápides de mármore preto com os nomes de seu pai e sua mãe brilhavam sobre a luz do sol poente. Ana agachou-se, colocou as flores e acariciou a lápide de seus pais suavemente. Mãe, pai, tudo terminou, sussurrou Ana baixinho. Eles já receberam a punição justa. A empresa está segura, e eu também. Vocês podem descansar em paz agora. Prometo cuidar da herança de vocês da melhor forma possível. O vento da tarde soprou suave, balançando a ponta do véu de Ana, como se fosse o toque fantasmagórico de seus pais aprovando tudo. Ana fechou os olhos, aproveitando aquela paz. Eles certamente estão orgulhosos de você. Uma voz barítona familiar foi ouvida atrás dela. Ana virou-se e sorriu. Igor estava parado ali, não mais vestindo a jaqueta de couro preta e seu boné misterioso. O homem agora parecia mais arrumado, com uma camisa azul claro dobrada até os cotovelos e calça social. A cicatriz do tiro no braço já estava curada, embora deixasse uma pequena marca que sempre seria a lembrança de sua luta. "Você está aqui há muito tempo?" perguntou Ana enquanto se levantava. "Acabei de chegar. Passei para trazer isto." Igor mostrou uma pasta de plástico, o relatório de encerramento do caso. "Oficial, você não precisa mais de serviços de detetive particular." Ana recebeu a pasta,
mas seus olhos encaravam Igor fixamente. Então, isto é uma despedida? Nosso contrato de trabalho acabou, certo? Igor ficou em silêncio por um instante, encarando os olhos brilhantes de Ana. Havia uma timidez doce entre eles. A relação profissional havia terminado. Contudo, o vínculo emocional construído durante os tempos de crise não podia ser cortado assim. Igor coçou a nuca, um comportamento raro vindo de um homem frio como ele. Tecnicamente, o contrato profissional acabou, disse Igor baixo. Mas ouvi dizer que a empresa Kusuma está procurando um novo chefe de segurança de confiança. E, por coincidência, estou procurando um trabalho mais estável, cansado de ser detetive que tem que ficar se escondendo o tempo todo. Ana deu uma risadinha, uma risada solta e feliz. Que coincidência! Mas os requisitos são pesados, viu? Meu chefe de segurança deve estar alerta 24 horas e talvez deve estar pronto para me acompanhar em jantares ocasionalmente nos fins de semana. Igor abriu um sorriso largo, um sorriso que fazia seu rosto duro parecer muito mais jovem e caloroso. Acho que preencho esses requisitos, especialmente a parte do jantar. Eles ficaram lado a lado olhando o pôr do sol. Não houve declarações de amor exageradas, nem pedidos de casamento apressados. Ana não queria repetir seu erro entregando o coração rápido demais. Ela e Igor concordaram em ir devagar, construindo a confiança passo a passo. No entanto, pela forma como Igor olhava para Ana e pela forma como Ana se sentia segura perto de Igor, estava claro que o futuro deles caminharia junto para uma direção mais brilhante. À noite, Ana voltou para sua mansão, que agora parecia em paz. Ela entrou no quarto principal, o quarto que fora a testemunha silenciosa do início de seu pesadelo 6 meses atrás. O quarto fora totalmente renovado. A cor das paredes fora trocada por tons pastéis claros, os móveis mudaram de posição e não havia mais rastros de Rodrigo ali. Ana caminhou em direção ao grande guarda-roupa, o closet que acabara de ser instalado na semana passada. Ela abriu as portas. Lá dentro, suas roupas de trabalho estavam organizadas. Não havia mais medo, não havia mais esconderijos. Ela lembrou-se de quando estava encolhida no chão do armário antigo, tremendo de medo ao ouvir a gravação da traição de seu marido. Aquele momento parecia uma vida diferente. Ana pegou uma caixinha da gaveta da penteadeira. Dentro dela estava guardado o cartão de visitas preto escrito Igor, investigador particular. Ela sorriu, olhando para o cartão, e então o guardou de volta. Ela não iria jogá-lo fora. Era o lembrete de que um dia ela caiu muito fundo, mas conseguiu se levantar novamente com mais força. Ana fechou a porta do armário com um estalo firme. Ela apagou a luz do quarto, deixando apenas o abajur quente aceso. Subiu na cama, puxou o cobertor e fechou os olhos com um sorriso nos lábios. Pela primeira vez em muito tempo, Ana dormiu sem pesos, acolhendo o amanhã cheio de esperança. A porta do passado fora fechada com força, e atrás da porta nova, a vida de verdade estava apenas começando.